E o Ok, Natan. Tranquilo, tá bom, gente? tá. Isso quer dizer, então, que Só podemos? falta saber com a Ilana se a Tá. Larissa vai entrar. Ilana, tem notícia da Larissa? Ela falou que ia entrar aqui na reunião, deixa eu ver só com ela, que eu não tô conseguindo abrir as pessoas. Só vou ver aqui com ela no WhatsApp, um minuto. Eu demorei um pouco para entrar na reunião, que eu tive que atualizar o aplicativo no celular que pediu para atualizar. Da última vez eu consegui fazer a reunião normal, a última vez que eu usei o aplicativo, né? Mas hoje pediu para atualizar e tinha que receber SMS, às vezes ela deve estar tendo esse tipo de dificuldade, né? Pode ser. É, os aplicativos que a gente às vezes usa e não usa mais, e aí na hora que você vê, você tem que fazer essa atualização, né? Não tem como. Ela, desculpa interromper, ela falou que tá esperando autorizarem, chama Larissa, Larissa Jakobowski. Que estranho, porque todo mundo me aparece aqui, eu estou autorizando. O dela não veio. Ilana, pede para ela sair e tentar de novo, porque É, às vezes a isso. notificação chegou junto com outras e aí não dá Tá. tempo de ver. Onde que o pessoal está no Brasil? Está bem espalhado assim em vários estados ou não? Estão concentrados numa região? HC, Vanucci e Cortez, que talvez. A Cirlei não vai entrar hoje, mas tá só o Eric representando ela. São Paulo. Tá. O Grumer, né, que é o Marcos, ele tá. Ele exclusivamente está no Mato Grosso do Sul. Ok. Todo o resto é Paraná. Olha. Show. Tanto que Muito quando bom. eu E quem está em São... mandei pra Ah, Renata, eu mandei separado, assim, por sobrenome, mas é praticamente estado, né? sim. Ótimo, ótimo. Não, é por curiosidade também, né? Por Que eu sou do interior de origem, São né? Porque Paulo. assim, o É pessoal tão de bom São saber. Paulo é tudo da origem da tia Leomal. A gente fala de Guiomar, mas é Leomal. E aqui do Paraná é tudo germano. Só o João Pedro que é do Osório, que é do terceiro irmão, Ok. daí o resto é tudo. São só 3 linhas, não tem. Sim. São 9 ou 11 irmãos, mas nós estamos só em 3 aqui, tá? Nossa, eles eram. Agora sim, a Larissa está entrando. Aí. Olá, Larissa. Olá, bom dia. Bom dia. Larissa é a cara do pai dela. Verdade, o pessoal concorda. Então estamos todos. Estão todos? Que ótimo. Então vamos lá, gente, sejam todos bem-vindos. A Silviane já fez comigo uma reunião anteriormente, mas é muito bom ter vocês aqui, mesmo num sábado que vocês tenham que acordar um pouco cedo para sair da rotina, mas eu, Amanda Gromboni, que representa a Gromboni Cidadania, hoje que há mais de 4 anos está no mercado e realiza processos de cidadania. Mas eu comecei minha carreira lá em 2018, quando eu comecei a pesquisar a documentação dos meus antepassados, e aí foi um mundo assim que eu me apaixonei, tá? No Brasil, eu fui jornalista durante 15 anos, trabalhei em várias emissoras, entre elas uma que fica no Mato Grosso, que provavelmente quem está no Mato Grosso do Sul sabe qual é, que é a TV Centro-América. Então, fui apresentadora durante muito tempo no esporte lá, e enfim, outras emissoras do Brasil. Só que em 2017, quando eu fiquei grávida, já tinha uma filha, eu e meu marido resolvemos nos mudar. A gente estava cansado um pouco da nossa vida de jornalista, sem muita perspectiva, porque tinha que trabalhar demais, demais, e a gente não tinha qualidade de vida. Então foi aí que eu decidi, junto com ele, largamos tudo no Brasil, tudo é tudo mesmo, gente. Roupa, móveis, carro, casa, tudo. Nós vendemos tudo, doamos, enfim, nos desapegamos de muita coisa. E estamos aqui há quase 7 anos, tá? Morando fora do Brasil. Tem sido uma experiência muito boa. Claro que nisso são os perrengues, eu não sei o planejamento de vocês, e por que eu estou falando tudo isso, mas vocês vão entender. Porque eu falo assim, imigrar não é fácil, e não são todos, tá? Mas é muito bom.
você tem uma experiência de vida diferente, com cultura diferente, gastronomia diferente, um universo de oportunidades, assim, que depois que você passa da fase da adaptação, que eu sempre falo 1 ano e meio a 2, que é os anos do perrengue, se for ter, tá? Porque muita gente já vem empregado do Brasil e não passa perrengue nenhum, tá? A gente que veio sem nada para recomeçar e se reinventar, que foi esse o objetivo, trabalhar do que tivesse e aprender as coisas, e foi aí que a gente veio, e hoje eu trabalho com isso, que é uma coisa que eu me apaixonei muito, e me dedico a isso por quê? Porque eu acho que não é só um documento, tá? O passaporte italiano, ou espanhol, ou português, que a gente trabalha, ele não é simplesmente um documento que você tem ali guardadinho para você viajar, ou para você se candidatar a uma entrevista de emprego, ou uma oportunidade diferente fora do Brasil. Ele não é só isso, ele é muito mais que isso. Até falei para a Silviane na outra reunião, que é você conhecer da onde você veio, quem eram os seus parentes, como que eles chegaram ao Brasil, como que eles se reinventaram e deram continuidade à família de vocês. E saiba que todos vocês têm o sangue italiano pulsando nas veias, entendeu? Não é só porque, a partir do momento que vocês reconhecem a cidadania italiana, que vocês se tornam italianos. Não. Todos nós, descendentes, nascemos italianos. O que as nossas gerações anteriores não fizeram foi reconhecer aquilo, daquele direito nosso, aquele reconhecimento lá atrás, quando nós nascemos. É isso. E hoje, alguém da família precisa fazer isso. É uma parte, num aspecto chata, burocrática, detalhista, que envolve dinheiro, investimento, mas depois que vocês fizerem isso, as próximas gerações vão ter, assim, uma avenida asfaltada, que vai ser tudo tão simples, tá? Então, encarem que é um investimento, mas encarem também que é algo, assim, muito bom. E é para as próximas gerações, para de vocês, que vocês vão aproveitar e curtir, mas é uma herança que vocês vão deixar para filhos, netos, quem vier depois, sabe? Isso daí vai estar dentro da família de vocês, e ninguém mais pode tirar, porque ele é um direito garantido por lei, tá? Agora sim, estou aberta a dúvidas, quero saber se vocês conhecem o processo, sabem como que ele é, o passo a passo, a Silviane já explicou para vocês, já deu uma, acredito eu, que uma pincelada, mas eu quero também ouvir vocês, o que vocês acham, o que vocês querem pontuar. Bom, eu tenho uma ideia de como funciona o processo, né? A gente já estava Ok. pesquisando isso há algum tempo, né? Vocês estão me ouvindo? Yes. Ah, Sim. tá, beleza. Aí então você mora na Itália há alguns anos, né? E o que você faz efetivamente? Você é a ponte, você tem uma empresa que faz todo esse processo e tem uma ponte com o escritório de advogados que vai montar o processo e entrar, né, na comuna, né, no juiz, enfim. Explica um pouco mais desse processo para a gente, só para a gente fazer o link aqui. Claro, vamos lá. Amanda Gromboni é uma empresa, certo? Então, ela é constituída. Eu tenho uma ponte no Brasil que faz, exemplo, se vocês não soubessem aonde que estavam os documentos, ou se vocês não tivessem disponibilidade de ir até um cartório e pedir todas essas certidões, nós, a equipe do Brasil, faz isso, tá? E é claro, algumas logísticas que eu preciso, para onde mandar, às vezes, alguma documentação que faltou, que precisa, enfim, essa é a parte. E nós, aqui, do lado de cá, o que a gente faz? A gente faz a ponte entre o Brasil e a ponte entre o advogado, porque o advogado ele é italiano, não fala nada, niente de português. Então, assim, a gente tem que fazer o quê? A tradução, para ele preparar toda essa documentação junto com a família. Então, eu, Amanda, junto com mais alguém da minha equipe, vamos fazer o quê? A gente vai acompanhar o processo de vocês inteiro. Então, é auxiliar vocês como que vocês vão pedir as certidões, é auxiliar vocês como que vocês vão fazer os prints das tentativas de inscrição no site do consulado. Por quê? Porque depois eu vou explicar como que é esse tipo de processo, por que a gente precisa ficar tentando se inscrever no consulado. Nós vamos auxiliar vocês na questão da análise da documentação. Você vai precisar retificar ou não. Isso o advogado faz análise, aí junto comigo a gente vai pontuar realmente aquilo que precisa para o processo, porque assim, erros a gente encontra muitos nas certidões brasileiras, por N fatores. Ou as pessoas não sabiam falar, ou as pessoas não sabiam escrever, ou as pessoas do cartório também naquela época escreviam de uma forma, nossa, grotesca. Enfim, isso são erros considerados passíveis, mas tem os outros erros que precisam ser corrigidos. Por quê? Porque o juiz, na hora que ele for analisar, ele não pode ter dúvida que todos vocês descendem daquele italiano ou italiana, tá? Então ele não pode ter dúvida.
E esse é o nosso trabalho, não deixar ele com dúvida, tá? Então, por isso que a gente faz esse procedimento junto com vocês. Feito a análise, nós vamos fazer os orçamentos com os tradutores parceiros, nós vamos passar para vocês, vocês vão autorizar ou não, mas geralmente eles têm, assim, um preço e profissionalismo muito bom no mercado hoje. Nós vamos auxiliar vocês também quando for para apostilar a documentação, quando vocês estiverem aqui no cartório e fazerem a procuração, nomeando o nosso advogado a representá-los durante a ação e durante toda a finalização do processo. Então, tudo isso. E mais, junto com o advogado italiano, ele vai montar o processo, ele volta para a gente o processo, a gente vai corrigir, tudo mais, aí ele vai e protocola. E acompanha a audiência, a sentença, trânsito em julgado, tudo. E junto conosco, nós vamos também fazer o papel o quê? De depois ficar cobrando o comune, da onde nasceu o antepassado de vocês, são eles que vão registrar as certidões de nascimento e casamento de todos vocês e emitir as certidões em italiano. E todas essas certidões vão ser enviadas para vocês, e é com elas que aí sim vocês são definitivamente reconhecidos italianos. Então, a gente tem todos esses pilares, tá? Sempre, claro, todos ligados entre eles e nós a vocês. Legal. A última etapa é a missão, depois que o juiz der o ok, né? Legalmente, aí vai para a comuna lá para poder emitir os documentos, Exato. né? Agora, Tem, claro, que alguns prazos, né, depois disso daí, que não é assim tão rápido como deveria ser, mas enfim, mas é um paciente cada vez. Eu tenho outra dúvida em relação à tradução, porque todos os documentos que a gente enviar para você, se é isso que eu estou entendendo, tá? Me corrija. Aí vocês vão ter que traduzir eles aí para o italiano, né? A gente faz essa tradução já no Brasil. Por quê? No Nós Brasil, temos tá. até parceiros na Itália. Mas assim, por conta do euro, tá muito caro. Não está compensando. Então, vou dar um exemplo. Hoje, para você traduzir uma documentação, uma certidão brasileira na Itália, custam 50 euros, tá? E para você traduzir a mesma certidão no Brasil, ela está saindo em média R$130. Então, assim, R$130. Se a gente fizer o câmbio a 6, tá 300. Então, assim, a diferença é muito grande. Então, eu não tenho nem aconselhado. 2,30, né? Então, tá bem puxadinho. 2,30, a gente estava viajando tanto para aí. Beleza, outra pergunta é, por exemplo, Del Conte com I, Del separado do Conte. Esse monte de sobrenome diferente, isso causa dúvida na hora do juiz decidir? Não. Por quê? Porque a nossa árvore genealógica ela tem que ser bem clara. Da onde são as linhagens? Porque o sobrenome, se vocês têm ou não o sobrenome do antepassado, não importa. Por quê? Como que a gente comprova o vínculo sanguíneo? A gente comprova com documentação. Se a documentação está correta. A internet está só que cai aqui. Eu negar um processo. E reforço, nenhum processo nosso até hoje foi negado. Nada. E nenhum foi para a segunda instância. Nenhum. Você tem alguns processos já julgados e as pessoas já consideram. Ixi, muitos. No mínimo, eu estava contabilizando no mínimo umas 60 famílias, mas dentro dessas 60 famílias, eu tenho uma média de 8 pessoas por processo, e todas já reconhecidas. Que bacana, Amanda. Nossa, dá Sim, uma segurança para nós, muito assim, legal. bem legal, né? Então você tá trabalhando profissionalmente com isso há quanto tempo? É que você começou fazendo o da família e tudo, né? E aí, desbravando ali a selva, né? Meio isso. Agora você tem um trator, que você já vai derrubando tudo, né? Mais ou menos isso, ou não? Foi, né, meio assim, mas agora, graças a Deus, a gente tem esse trator. Eu comecei em 2018, quando me despertou, assim. Com documentação italiana, eu já comecei em 2018. Mas em 2020, quando veio a pandemia, é que aí eu falei, gente, mas por que não oferecer o processo completo? Falei, eu já conheço do processo, tenho advogado e tudo mais. Então, foi em 2020 que aí eu comecei, junto com esse advogado, comecei a montar equipes e tudo mais para a gente fazer o processo inteiro mesmo. Porque para mim, antes, a documentação era sensacional, porque é na documentação, na pesquisa, que eu descobria toda a história da família, que para jornalista é espetacular, entendeu? Mas, hoje é um dos trabalhos que eu preciso terceirizar. Eu te confesso, uma coisa que desanimava, assim, antes, era você não ter... Apesar que a gente não tem segurança em relação a isso, mas
era aquele prazo. Pô, pode ser 5, pode ser 8, pode ser 12 anos. A gente não tinha ideia, né? Não, não, isso É, trâmite pelo consulado é. processo comum, pelo consulado, né? Sim, E agora, você começa um processo de 2019, 2020, depois de 4 anos, você tem várias famílias já, um número considerável, né, de famílias que já estão com, né, com a com o cidadania, passaporte, sim. com o passaporte, enfim. É bacana, porque isso ocorreu menos, então, de 4 anos, menos de 3 anos, na média, ou Sim. não? Ó, uma média, depois que a gente protocolação, tá? Antes estava até mais rápido, mas com esse boom assim de pedidos de cidadania via judicial e os tribunais muito se adaptando ainda, por que que acontece? Em 2022, até 2022 era tudo centralizado em Roma. Então Roma era que julgava esse tipo de processo. E esse tipo de processo ele não era tão divulgado até 2020, 2021. O que que aconteceu? Quando veio a pandemia, foi o boom disso. Por quê? Porque as pessoas não podiam mais vir para a Itália, que era o processo que mais as pessoas faziam, que era o administrativo, a pessoa vinha, morava, e durante aqueles meses ela conseguiu reconhecimento. Só que pandemia, tudo fechado, a Itália então, que fechou mesmo tudo, a gente ficou preso, nossa, meu Deus, há quantos dias dentro de casa, se viu essa oportunidade. Então, quando se despertou isso, não só a gente despertou, mas você imagina, em tantas assessorias que fazem esse tipo de trabalho, congestionou de lá para cá, veio congestionando os tribunais. O Tribunal de Roma. Em 2022, o Tribunal de Roma falou que não dá, está insuportável julgar todo esse tipo de processo. Vou dividir. Começou a dividir entre os tribunais da Itália. Então, desde 2022 para cá, outros, mais de 20 tribunais italianos julgam esse tipo de processo. Mas, ó, imaginem, tem um tribunal lá em, sei lá, aonde? Calábria. Quase não teve tantos italianos que saíram da Calábria e foram para o Brasil. Então, imagina a cabeça do juiz quando ele vai pegar um processo desse, que ele nunca nem estudou, nunca nem viu, nunca julgou. Ai, Amanda, mas isso então quer dizer que a gente corre o risco? Não. Mais um juiz desse, ele vai pedir o quê? Mais tempo para analisar aquela documentação, entender como é que o processo funciona, por que, que a gente tem direito e blá, blá, blá. Então, às vezes, o que tem acontecido é, Sirley está entrando. O que acontece é assim, em vez daquele processo que antes, bem no início, já que Roma descentralizou ali em 2022, 2023, num ano, 1 ano e meio finalizava. Era fantástico. Hoje, como está assim, eu já falo logo no mínimo 2 anos depois que protocola, no mínimo. Por quê? Pode terminar antes? Pode. Como tem processo nosso que finaliza, mas não é a gente, é a agenda do juiz, é o volume de processo do tribunal, é um monte de coisa, é juiz que está para se aposentar e botar um outro novo que não sabe do que está fazendo. Então tem essas coisas que podem acontecer que não estão no nosso controle. Mas coloca isso, protocolação, no mínimo uns 2 anos, para vocês ficarem assim, mais tranquilos, com ansiedade mais baixa, porque eu sei que ela vai aumentar com o processo em andamento, que faz parte, porque cada um tem o seu planejamento pessoal, né, e suas prioridades. Tá. Eu vou fazer mais uma pergunta e deixar o pessoal participar, né? O que eu ia perguntar mesmo? Aqui, então, questão do levantamento das documentações aqui, que a gente vai ter que pegar certidões atualizadas, enfim, né? Para o momento de início do processo aí na Itália. Quanto tempo vocês estimam? 6 meses até a gente levantar tudo? Olha, já teve famílias que não precisou de retificação, que eu falo assim, a fase da retificação é a fase mais chata, mais burocrática, que assim, mas se precisa, não tem, assim, como pular essa fase, tá? Então, essa fase, dependendo do que tiver que corrigir, ela pode demorar 1 mês, ela pode demorar 2 meses. Só que dependendo do tipo de correção, vai para o juiz. O cartório não aceita corrigir, mesmo tendo uma lei lá, eles têm uns limites de correções, vamos chamar assim. Então, aí ele vai falar assim, não, não posso fazer, é só via judicial. Aí vocês vão ter que contratar um advogado, não sei se tem na família, mas aí vai ter que entrar com esse processinho via judicial. Pode sair rápido? Pode, mas pode levar alguns meses. Então, assim, Amanda, não precisa corrigir, ou então a nossa documentação está toda corrigida, é só remitida. Olha, eu já tive processo que eu protocolei em 4 meses. Por quê? Porque a família foi rapidinha, a gente analisou, não tinha que retificar, foi para tradução, foi para apostilamento, protocolou. Tá, Entendeu? entendi. Agora, com a cópia dos documentos, enfim, foto ou um scanner, você já consegue identificar onde tem que corrigir ou não? Se elas forem de inteiro teor, sim.
Mas depois Entendi. vocês vão ter que emitir elas. Exemplo, um parente meu já tem o processo, já fez e me mandou, compartilhou comigo as certidões escaneadas. Para análise, ok. Para o processo, não. Tudo tem que ser físico. Ela emitida, bonitinha, no jeito que tem que ser traduzido e apostolado. Tá, a gente vai pedir no mesmo momento porque a gente tem uma validade. Ele vai morrer Isso. uma hora. São 6 meses, né? Que ele perde Não, validade. o nascimento não tem vencimento mais, os juízes estão aceitando. Os de casamento vencem após 1 ano, porque casamento parte do princípio que a pessoa pode divorciar, separar, Entendi. morrer, blá, 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 né? Você Casamento, sim. tirar uma certidão atualizada hoje, então ela tem validade de 12 meses para efeito legal. É Isso, isso. Ah, tá. exato. Eu achei que fosse mais apertado. Não, Olha, 6 meses é aquele que é o processo realizado na Itália morando. tá, ok. Então, assim, minhas dúvidas, acho que talvez surja alguma aí no decorrer da conversa, mas tá bem, estão super bem respondidas, viu, Amanda? Obrigado. Que bom, fico feliz. Silviane, Aproveitando as perguntas do Marquinho, para dar uma esclarecida, até para mim, né? Quando ele comentou essa coisa do sobrenome Del Conte, Del Conti, Del Conte junto e tudo mais, que tipo de correções e até que altura dessa ascendência a gente precisa fazer correções? tá. Geralmente, diante da experiência que a gente pede, se tiver qualquer tipo de erro que possa confundir o juiz, as certidões italiano, exemplo, ele só nasceu na Itália e casou no Brasil. Se o casamento tiver algum erro muito assim, tipo, putz, isso daí não dá para entrar com o processo, aí a gente vai falar, corrijam. E principalmente na linhagem que sai do italiano para os filhos. Por quê? Porque é exatamente nessa linhagem que se transmite o reconhecimento da cidadania italiana. Então, ali não se pode ter dúvidas de nada. Os dados têm que estar perfeitos. Então, assim, Amanda, mas tem aqui um Del Conte separado, um Del Conte junto. Dependendo como for o original, até passa, entendeu? São coisas. Agora, o que a gente sempre pede é a linhagem então, do italiano tem que estar correta, dos filhos do italiano. E o neto, a gente até se coloca assim, como se diz, mais atenção naquela linhagem. Mas vai depender muito do erro, senão a gente deixa passar do neto para baixo, muito difícil a gente pedir correção. Muito difícil. A não ser que tenha um erro do cartório de digitação. Exemplo, a gente tinha lá um processo, o cara é requerente, está na certidão dele de casamento que ele morreu. Mas como que está na certidão sua que você morreu? Você está vivinho da Silva. Então, assim, isso daí não pode? Não dá. Exemplo, data de nascimento. Data de nascimento não pode estar errada. Não pode estar errada. Data de casamento não pode estar errada de ninguém da linhagem. Amanda, mas aqui está falando que italiano casou com 22 anos, mas ele tinha 21. Beleza, o juiz não vai ficar fazendo conta da idade que o cara tinha. Não, o que ele quer é a data de nascimento correta, é a data de casamento, é isso. Então, são detalhes que a gente vai verificar, mas são coisas... Na certidão de nascimento, ele era Giovanni Luigi Del Conte. Aqui, quando ele chegou, que foram fazer a certidão de casamento, ele se tornou João Del Conte. Luigi... É normal. Tá. Porque o Luigi era o segundo nome, né? Tanto que a filha dele, que faleceu ano passado, falou pra gente assim, nossa, eu nem sabia que meu pai era Luiz. Olha, porque era tão normal isso. Olha, eu vou falar do meu antepassado, ele tinha 3 nomes, eu não sei pra que o povo colocava 3 nomes num cidadão, mas ok. Só que ele era Costantino Giuseppe Luigi. Ele chegou no Brasil, o que ele fez? Luiz. Sou Luiz, gente. Puta merda, meu, desculpa, mas até você encontrar a certidão dele, que ele era ele, me deu um trabalho. Por quê? Porque a pessoa simplesmente tinha 3 nomes e simplesmente ele escolheu o terceiro. Por que acontece? O primeiro, segundo a história, né, italiana e de pesquisa, o primeiro é o nome. O segundo, geralmente, é o nome de batismo que eles escolhiam. E o terceiro era porque era da descendência. O bisavô era Luigi, ou não sei quem era Luigi, da linhagem. Então eles colocavam. Mas assim, gente, não dá. 3 nomes, o povo chega no Brasil, pega um lá e usa. Então, assim, muito comum. Agora, você vai falar para mim, Amanda, num caso desse, que virou Giovanni e foi para João, e o Luigi desapareceu? Não sei, pode ser que nessa a gente tenha que incluir ele, o Luigi. Pode ser, para não ficar com dúvida do juiz.
Pode ser, não garanto, porque a gente não está vendo a documentação, não estou falando com o advogado, sabe assim? Então, porque tem coisas que passam, tem outras coisas que não. Mas isso também pode ser feito via administrativa. Por quê? Porque se na certidão italiana tem lá que ele era Giovanni de Luigi, então eles têm que colocar, e não seria uma retificação num caso via judicial, tá? Porque o cartório ele pode sim fazer isso. Agora tá aberto pro resto do pessoal que a gente pergunta, né? Vamos lá. Ilana, não? Não, as dúvidas que eu tinha já foram sanadas com essas outras dúvidas que foram faladas anteriormente. Mas eu tô olhando aqui a parte do processo documento, vou ver se tem Sim. alguma. Larissa, Ingrid. Também estou acompanhando e está sanando todas as dúvidas. Eu acho Que que bom, agora que bom. a maior parte das dúvidas vão com relação a valores, porque assim, aquelas propostas que você me passou, eu ainda não distribuí porque a gente precisa saber quantas pessoas vão entrar realmente. Nós temos a certeza de um total de adultos e um total de crianças. Tá. Mas eu preciso saber dos outros que não estavam assim ainda certos, se vão entrar ou não. Se vão ou não. Isso. Mas aí, se você quiser falar sobre o processo de pagamento, como é que funciona, quais foram os acordos e tudo mais, eu acho que fica legal para eles. Como você já adiantou, até quando a Silviane falou, Amanda, mas não dá para fazer assim, não vai fazer. A gente precisa saber sempre o número de pessoas, por quê? Com a nossa experiência ao longo do tempo, lá no início a gente fazia processos assim, com 20, 25 pessoas, contando entre adultos e menores de idade. Mas ao longo do tempo a gente foi percebendo que processos longos, com muitos familiares, juízes adiam as audiências também. Por quê? Porque o processo, gente, ele fica gigantesco. Então, assim, a gente começou a reparar e o advogado que trabalha conosco falou assim, olha, acho melhor a gente limitar. Claro que é um limite. Amanda, tem só um a mais desse limite, se você não coloca, aí ok, a gente conversa, sente, tudo bem. Mas assim, então, hoje os processos são o quê? 10 adultos e 5 menores. Para o processo não ficar longo, demorado, e o juiz fica toda hora assim, mas o processo está muito longo, então eu tenho que adiar, porque eu tenho que me inteirar dos documentos, tarará. Então a gente não quer isso, e o cliente também não quer isso. É claro que quando a gente divide, né, em 2 grupos, ou Amanda, né, mas nossa, vai ficar pesado, porque é outra. Até eu falei para a Silviane, como é o mesmo italiano, e eu já conversei com o advogado, a gente pode fazer o quê? A documentação em comum, a gente compartilha entre os 2 processos, tá? Aí depois, é claro, que cada um vai ter que pedir as suas. Só que assim, mesmo a gente usando essa documentação para não pedir ela duplicada, o advogado monta 2 processos. Então, ele me cobra os honorários de 2 processos, entendeu? Então, não tem como a gente baratear tanto assim por conta disso. Agora, Silviane, eu já nem lembro mais quantas, como é que se diz, quantas propostas a gente falou e qual que ficou. Porque a Renata falava, Amanda, e agora? E Amanda, e agora? O que a gente faz? Então, assim, eu já nem me lembro se a gente dividiu 70% ou em 6 vezes, ou se a gente falou logo em 10, eu não me lembro. Eita! Tá, eu tô no celular, deixa eu ver se eu amplio aqui para eu ver. Não. Eu acho que essa planilha você até chegou a compartilhar com elas, porque a Renata me falou, nossa, a Silviana é toda organizada. Proposta 15 adultos, 5 crianças, e proposta Quem que é a 15 Renata? adultos e 9... é a menina do nosso atendimento. Tá, beleza. É uma das meninas, que estava atendendo a Silviane. Cadê? Madre mia, quantas? Ô, Amanda, só para corrigir Oi. ali na planilha que eu acabei de olhar, no meu nome, na parte das crianças, eu acho que não. Lá, o João Pedro, deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Não tem uma criança, no meu tem uma criança. Tem sim. Tem sim, João. Tem? Fui eu que montei. Lá. Essa daí não é dela, não. Essa é minha. Não, foi a Silviane acabei que de montou. ver. Desculpa.
O que está Foi ela que em montou. verde reluzente, aqui em verde limão, são as pessoas que já estão confirmadas. O que está em Ah, verde ok. mais claro é o que eu ainda tinha dúvida se ia entrar ou não. Aliás, esse Não, rapaz não. aqui também está na dúvida. Está sem Tá. cor. Os verdes mais clarinhos é porque eu ainda não tinha certeza se estão entrando, se não estão, por conta dos valores. Né? E Sim. aí aqui estava faltando o Igor, que eu não sei, é do pessoal lá da Cirlei, ó, que as árvores estão separadas. Mas aqui no total, quando a gente desce, eu fiz a conta pro que estava certo e Ótimo. a conta pro que, caso fossem Isso já seria um todas. processo. Para a questão Perfeito. dos processos. Por isso que a gente eu pedi para ela e eu fui conversando com a Renata muito, né? Se cobrar a hora de consultoria da Renata, tá lascado. Mas eu conversei muito com ela para a gente ver a questão de como é que ficariam os valores se fosse um grupo de tantos e um grupo de tantos. Como é que a gente ia conseguir separar isso para ficar bom de valor para todo mundo? Sim. Né? Porque daí a gente soma, divide para ser um preço só para todos, independente de ser dois grupos. Ah, ok. Somatiza todo, quer dizer, soma todos. Ah, entendi. E aí a gente fez, né, das contas aqui e assim, para um grupo, que nem aqui eu separei, a questão do sem pasta. Fala pro pessoal que é a coisa da gente levantar os documentos aqui. Então a gente continuou batendo em cima do sem pasta, porque com pasta o valor era bem mais alto. Sim. Aí, então, a gente indo atrás dos documentos aqui, ela dando a consultoria dela lá, nós temos daí a família dos Del Conte do Paraná e Marquinhos, você não tá no Mato Grosso do Sul aqui nessa minha conta, tá? Mas do Paraná e de São Paulo. Então, aí a gente separou aqui a quantidade de adultos e crianças, porque casualmente tem o mesmo tanto para os dois lados, de criança e... Olha só. Sil, mas... E já vi aí que tá em 10 já, né? Número de parcelas, 12, 10, né? tá. São 22. 12 também? 22. Não. Eu digo parcelas, né? Então, a gente já chegou nisso. 10 mais uma. Fala, Marcos. Ok. Eu fiquei em dúvida, eu tô em Campo Grande, mas isso não muda alguma coisa, não? Muda por causa da sua certidão de casamento só. Ah, verdade, certeza. Viu, Armando? Eu tô estudando. Sobre essa questão da questão dos valores, eu falei até para a Silviana, nós chegamos assim, na forma mais, como se diz, que a gente pode alcançar e chegar com vocês, que são as 10 parcelas, até seria uma mais 10, né, que seria a entrada e mais 10. Porque a ideia, é claro, é sempre protocolar isso antes de um ano, né, com todas as famílias e tudo mais, e também tem a questão dos honorários do advogado, né, e todo o nosso trabalho de assessoria, enfim, mas que a gente poderia sim parcelar dessa forma, se caso fosse ajudar vocês, para vocês fecharem, para a gente ir junto com vocês nessa jornada, que a gente abriria essa exceção e faria para vocês. Mas existe, explica para eles como é que era lá da proposta inicial. Bom, na proposta inicial, eram os 40% à vista na assinatura, depois, após 6 meses da assinatura, 20%, depois, quando protocolação, mais 20%, 40, 50, 60, 70, 80. Eita, agora até eu me perdi já, com tanta proposta que eu já mandei. Não, tá aqui, já separei. O meu não tá abrindo. Agora eu tô colocando aqui, cadê? Isso, é 40, 30 quando 6 meses, 20 quando protocola e depois os últimos 10% no dia da audiência, tá? E aí, o que a dúvida que eles me pediram, e aí eu gostaria que você esclarecesse agora aqui, né, com todo mundo. Sim. Me perguntaram sobre, e eu também é uma dúvida minha, né, quando é que a gente desembolsa a primeira parcela em qualquer um dos casos? É assim, assinou, vai pro pagamento da primeira. Então, assinou hoje. Hoje é dia 28. Amanda, pô, dia 28 é ruim, fim de mês, a gente recebe dia 5. Beleza. Assinou hoje, dia 5, ou a gente pode colocar isso até em contrato, se for o caso, se vocês quiserem um exemplo, tá? Não, Amanda, eu prefiro que você coloque. Ok, a gente vai lá, 5/10. Então, sempre a partir do 5/10 a gente vai contar as próximas parcelas. Então, todo dia 5 de cada mês vencem as parcelas.
Tá, perguntas do pessoal com relação ao pagamento que tinha dúvida. E por favor, pergunte que agora é a hora. Porque assim, vocês me perguntaram. Ah, como que coisas. chega o dinheiro aqui? Porque essa geralmente é a maior dúvida, né? Amanda, como que eu faço uma transferência internacional? Não façam pelo banco de vocês, tá? Não. Por quê? Porque as taxas que vocês vão pagar é absurdas. Assim, são, meu Deus, surreais. Não, o que a gente geralmente aconselha é ou faz pelo aplicativo Wise, tá? Depois a gente passa para vocês, ou pela Remessa Online. São aplicativos super, super seguros. Eu uso eles há 7 anos, eu nunca tive um problema, tá? Nunca. Ai, Amanda, mas eu tenho medo que é muito dinheiro. Posso fazer de €1 para testar? Pode fazer de €1 para testar. Na hora que cair aquilo, fala, ó, tá tudo certo, pode mandar o restante e não tem problema de vocês também falarem isso, porque vários clientes já fizeram isso, tá? Porque é óbvio, é um dinheiro que tá saindo daí e você tá usando o aplicativo pela primeira vez, você não sabe como é que funciona, pode fazer assim também, não tem problema, tá? A única coisa é, nós, empresa, não podemos ficar recebendo de todos vocês o dinheiro picado por receita fiscal aqui, blá, blá, blá. Então, o negócio tem que chegar, porque eu vou lá e vou fazer uma fatura com o valor total. Então, não pode ser picadinho. A única coisa é essa. Tentem juntar em alguém e esse alguém faz a transferência. Isso. Nós estamos estudando também uma forma de, em alguns casos, receber via Brasil, tá? Eu não sei se seria essa a próxima pergunta. Via Pix. Mas como a gente está para abrir uma frente no Brasil, uma empresa a partir de janeiro, para exatamente isso, porque algumas famílias, né, preferem, enfim. Só que hoje eu tenho que ver com o contador do Brasil se eu posso receber alguma remessa, tá? Eu posso ver com eles, Amanda, a gente não, sei lá, não consegue, não conseguiu, e blá, 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 eu posso ver com ele essa possibilidade. Mas hoje, como a empresa é aqui, então as transferências vêm para a empresa daqui, tá? Mas o Wise é praticamente um Pix, né? É que assim, quando é a primeira vez que você faz, exemplo, você vai abrir ele, aplicativo, às vezes ele demora uns 2 dias, mas isso não é problema e a gente já sabe, tudo ok. Agora, se você já tem o cadastro nele, você faz, é um na Pix hora, é praticamente. na hora, é tranquilo. Só Que tem que bom, você já decidir conhece então. quem vai ser o Wise transferir, que vai transferir o dinheiro, né? O responsável. O responsável. Eu, eu até me colocaria à disposição, mas eu tô com a agenda tão lascada aqui de trabalho que às vezes eu posso esquecer o dia e lascou, entendeu? Mas a Não, gente define aí em conjunto, né? mas também isso depois se esquecer, a gente, claro, a gente tem o controle nosso, mas assim, passou 1, 2 dias, eu vou falar, pô, galera, passou aqui, pelo amor, Eu ó, tenho tem a parcela, enfim, isso, fiquem tranquilos. Eu tenho uma dúvida em relação ao João. Por exemplo, o João, ele Ok, gastou uma grana considerável já atrás de papelada, que ele estava tentando fazer o processo, enfim, né? tá. É, A gente consegue, nesse grupo aqui, alguma condição especial, não precisa responder agora, só para matutar, né? Pensar um pouco. Porque assim, fiquei até sensibilizado pelo valor que ele já pagou, né? E o João tá aí, ele pode. Não precisa falar valores, mas ele vai ter que pagar de novo, na verdade, né? Então, de repente, a gente conseguir alguma condição especial no caso dele, né? Pra gente, ó, no momento do fechamento, em fechando com vocês, a gente conseguir alguma coisa especial para ele, se for possível, tá bom, querido? No caso, é igual as minhas documentações, como ele comentou, já tenho pronta. No caso, para você fazer a correção ou ver se tem falta alguma coisa, você faz essa correção. As retíficas a gente não faz, hoje nós temos parceiros que fazem isso, tá? Nós não fazemos mais, a gente já deixou de fazer isso. Agora, a sua documentação, João, você também pode, como que é? Você é um ramo sozinho, você poderia compartilhar com eles a documentação? No caso, a minha documentação é da parte do Osório. Então, eu acho que no caso, a única documentação que pode ser que dê para compartilhar é o do italiano, se tiver tudo Tá. certo. O Já é restante alguma é o meu e coisa. da minha irmã, que inclui no processo toda a documentação, postilado já, com tudo. Tradução. Então você já tem até traduzida já. Já tenho tudo. Ótimo. Faz muito tempo que você fez essa documentação? Não tem mais de 6 meses.
Não tem mais 6 meses. Para você é bom, porque as de nascimento você não vai precisar pedir de novo. As traduções de nascimento, dependendo se o pessoal for rápido e a gente conseguir protocolar isso, você pode ainda usar, porque não faz muito tempo. Então, em relação à documentação, no seu caso, você pode ser que nem gaste. Pode ser, tá? Entendi, Amanda, bacana. e é assim, aqui casou, perde a de nascimento. A gente vai ter que tirar no cartório Não, interior? não. Não, né? Tem que tirar. Não, tem que tirar a de nascimento, sim. Porque a de nascimento existe, que vocês nasceram e tá lá no cartório. Porque muita gente fala, não, mas casei e deixei lá. Não, filho, você pode até ter deixado lá, mas o registro tá lá também. E a Itália exige. Porque tem coisas no processo, muitas vezes a gente vai perguntar e falar para vocês, vou usar até um exemplo bem recente que a gente teve essa semana, que o casal, não sei se é o caso de vocês, mas fiquem atentos. O casal não era casado civilmente, tá? Eles têm uma união estável. Só que eles tiveram filhos. E a Itália não reconhece a união estável. Para eles, vocês são solteiros, quem tem união estável. Não é uma união. A união ela só existe quando tem um registro de casamento via cartório. Aí o que acontece? Quando são casos assim, e os filhos nasceram sem o casamento legal dos pais, os pais que são da linhagem, ou o pai ou a mãe, precisa fazer uma declaração de maternidade ou de paternidade. Por quê? Pô, Amanda, mas como assim? Ele é meu filho, minha filha. Falei, então, vai lá explicar para o povo na Itália. Não é assim, entendeu? Na Itália, aqui, como que funciona? Eles querem saber se são legítimos os filhos, porque o casamento, ele legitima os filhos, tá? Sem casamento, a Itália não aceita que os filhos, a não ser que o pai ou a mãe que segue a linhagem seja um ou outro o declarante daquele nascimento do filho ou da filha. Aí, ok, aí pode até passar, mas eu já tive casos que mesmo assim, chegou lá no comune, na hora de transcrever o nascimento, eles não aceitaram e pediram a declaração de maternidade ou paternidade, não me lembro agora, mas a gente teve que providenciar. É uma documentação que o processo em si não exige, mas o comune exige. E outra coisa também que o comune exige divorciou, precisa de documentação extra. Não para o processo, volto a dizer, mas é lá no comune na hora de transcrever. Por quê? Porque a Itália também não aceita a averbação que vem na certidão de interteor. Quando uma pessoa divorcia, não sei se é o caso de vocês, vem uma averbação embaixo da certidão de casamento falando que o fulano e a fulana no dia tal se divorciaram, ou foi por trâmite de sentença, ou foi pelo cartório, com escritura pública. A Itália quer saber. Por quê? Porque a Itália não entende que os cartórios no Brasil, eles têm o poder de colocar essas anotações embaixo da documentação. Então, ela quer o quê? Documentação extra. Então, se for o caso de um de vocês, saibam que vai precisar disso. Vai desarquivar o processo lá no fórum? Vai ter que desarquivar. Então, assim, são coisas, detalhes que, dependendo do caso, precisam. A Ilana. Oi, eu tenho 3 dúvidas. Oi? Eu tenho 3 dúvidas aqui anotadinhas. Vamos lá. No caso, primeiro, a minha avó, Eva, que é filha da Leomal, que, enfim, não vou saber explicar direito. Tá. Mas ela é da linhagem, né? Que eu vou pegar dela ali a questão italiana. Se ela se divorciou do meu avô, não tem nada a ver, né? Não, porque meu avô não tem nada a ver com isso. Não, o que eu preciso é dos divórcios dos requerentes, que são vocês, não dos antepassados. Perfeito. A única coisa exemplo, se a sua avó, é a sua avó, né? Isso. Casou 2 vezes, exemplo. Ou Amanda, eu vou precisar dos 2 casamentos? Não. Você vai precisar do casamento que ela deu origem ao seu pai e à sua mãe, ok? Você não vai precisar do outro casamento anterior, não, tá? Beleza. Outra dúvida. No caso, a minha avó faleceu, a gente utiliza a certidão de óbito. Não utiliza a certidão de nascimento. Precisa do nascimento e casamento. O óbito a gente não usa no judicial. Ah, tá. Tá, beleza. Última dúvida, que aí agora não tem a ver com tanto documentação. O pagamento, então, o parcelamento, no caso, não é cartão, é um parcelamento em dinheiro. Então,
Ah, Isso. daí todo mundo transferir o dinheiro, por exemplo, para a Silviane. Olha, eu já escolhendo, né? Mas enfim, é só um exemplo, porque é ela que eu conheço. Então todo mundo transfere para ela e aí ela faz a transferência Isso. para vocês. Tá, Exato. ótimo. Obrigada. Eram essas minhas dúvidas. Imagina. A Cirlei. Ixi, e a Ingrid também. O meu é bem rapidinho, é continuidade até do da Ilana. Eu tenho a certidão de casamento do meu avô com a minha avó, por exemplo, e a certidão de óbito. Eu não tenho a de nascimento, então eu tenho que correr atrás da de nascimento. Uhum. Sim. Isso eu Olha, entendo agora. pior depois, tá, Cirlei? Que você não vai conseguir antes disso, que daí você tem que pagar. Espera um pouco. Não é porque ele é aí dos seus lados, né, seu? E aí eu vou ter que ir atrás disso. Isso é a única coisa que eu não consegui ver, nem que cartório tá ainda nada. Mas a certidão de casamento e óbito eu tenho, mas eu tô entendendo o quê? Eu tenho que ter a de nascimento de qualquer forma. É assim, ó. Vai dar trabalho. Ó, é assim. Tem casos que eu já dei entrada sem casamento, do italiano ou de alguém da linhagem. Teve processo já que a gente não deu entrada com o nascimento, só casamento. Teve já processo que casamento e nascimento foram destruídos e a gente deu entrada. E todos esses com sentença positiva. Aí você vai falar, pô, Amanda, então eu vou ter que perder tempo, mas aí é que tá. Nós temos que ter justificativas para não ter o nascimento, para não ter o casamento. Tá? Não é simplesmente, puta, não achei. Não. O que acontece? Não achou, mas não achou mesmo. Foi na igreja, foi no cartório, foi na vizinhança, pesquisou, blá, blá, blá. A gente precisa de confirmações. Então, o cartório tem que dar uma certidão negativa de que ele não achou. A igreja tem que falar para mim também que não achou. É isso, tá? Não se apavorem, porque a gente sempre tem um jeito. Mas com comprovações, tá? Que não adianta a gente chegar no juiz e falar, olha, juiz, não achei esse nascimento. E agora, o que eu faço? Não dá. O nascimento só se o cartório não der, viu, Cirlei? Porque o tio Zório ainda tá vivo e ele sabe onde ela nasceu, né? Então ótimo. Já tem uma fonte vivinha aí. Mas tá entendendo? Mas dá, às vezes, entendeu? Muitos casos a gente entra porque simplesmente não existiu mesmo, sabe? Não tem, procurou na região inteira, tem certidão negativa, tudo quanto é cartório e infelizmente não tem como achar. Ixi, agora tá a Ingrid e o H, Ó, que eu não sei eu quem é. eu sugiro o pessoal de São Paulo. Levantou a mão, mas fala É por mesmo. Ela acho que ela tá no mudo, por isso. Mas eu tô gostando do pessoal de São Paulo falar, porque sai daquele sotaque aqui, porta, não sei o que lá e tal, né? E começa um sotaque bacana. Uma mistureba. Adoro o paulistano. Nossa, nem me fale. Eu tô com a câmera fechada porque eu tô num evento do Diga. meu filho, tá? Tranquilo. Tranquilo, Ingrid, pode falar. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Eu vou falar, a minha dúvida, na verdade, é assim, o meu marido, ele é português agora. Ele conseguiu a dupla cidadania. E eu queria, na hora que você estava comentando aí do processo, me levantou a dúvida se isso vai impactar em algum problema na cidadania dos meus filhos. Né, se caso ele for tirar, se eles vão questionar, tipo, meu marido já é português, a gente é casado, eles nasceram depois do casamento, é tudo certinho essa questão, mas eu fiquei com a dúvida justamente por conta por ele ser português agora, né? Não tem problema. A única coisa é assim, que se os filhos tivessem feito parte do processo dele, eles não teriam necessidade de entrar no seu, porque eles já são europeus, tá? Então, assim, agora, se eles vão entrar no seu, não interfere no dele. E assim vice-versa. Tá. Então tá, era essa a minha dúvida. Obrigada. De nada. Mas, ó, Ingrid, só complementando, os brasileiros, como nós também, né, que somos, temos aí um limite mais ou menos de até 6 cidadanias, tá? Para reconhecer. Só que assim, elas têm que ter, eu até estou estudando isso porque veio uma cliente me perguntar, ela já tem a cidadania italiana, ela quer espanhola. E aí eu estou estudando, parece que não tem um acordo entre os dois países. E aí você tem que abrir mão de uma para adquirir a outra. Por quê? Porque o motivo seria o mesmo, sangue. Agora, quando você, exemplo, não, eu sou cidadã italiana por conta do meu sangue, mas morei na Espanha por 2 anos, não tenho linhagem espanhola, mas morei. Você pode adquirir a cidadania espanhola por tempo de residência, que são 2 anos. E assim vai indo, sabe? Então, o que eu quero dizer é assim, que os seus filhos
também podem ser portugueses, porque Itália e Portugal têm acordos, então eles podem adquirir, porque é o meu caso, meu marido também é português. Então, meus filhos podem ter. Aqui eles têm, por enquanto, só italiana, mas podem, tá? Então, eu estava na dúvida se eu participava mesmo do processo, justamente por conta disso, porque tem essa possibilidade, né, de pegar diretamente com o meu Tem. marido. Então, a gente deixou para mais para frente, por questão de valor mesmo, mas aí como a família começou a levantar a documentação, então a gente começou a ficar, né, interessado, mas assim, a dúvida é justamente essa, porque eu sei que eu trabalhei com documentação aqui no Brasil, essa questão de visto de trabalho, essas coisas, então eu sei que tem algumas coisas que você tem que abrir mão, né, dessa, né, não dá para você ter cidadania em mais de um país, tem alguns países que têm essas regras. Então a dúvida era justamente sobre isso, e aí eu fiquei pensando neles, porque eu falei, às vezes não vale a pena eles entrarem, se tiver esse problema, mas como tem um acordo, né, então já não tem tanto problema, né. Acho que agora é o Eric, né, que tá com dúvida. Acho que é. Bom dia, me escutam? Sim. Maravilha. É uma dúvida simples. Se por acaso eu entro solteiro e durante o processo eu caso, por exemplo, afeta alguma coisa ou não? É tranquilo? Não. É a mesma coisa que você, a sua mulher engravidar. E o seu filho, exemplo, protocolou o processo e ele não faz parte do processo. Ou um filho, uma filha, tá? Seja de qual for de vocês. O que acontece assim? Você vai finalizar o processo como solteiro. Finalizou o processo como solteiro, o que acontece? Quando finaliza, a gente tem que transferir a residência de vocês para onde vocês moram no Brasil. Tá? Então, aí nós vamos fazer o AIRE. O AIRE é um registro anagráfico de todos os italianos que moram fora da Itália. Então, toda vez que vocês... Exemplo, vou sair do Brasil, vou para Portugal. Mas vocês são italianos? Então, aí, quando vocês forem para Portugal, vocês têm que avisar esse anagráfico, que é via internet online, vocês foram para Portugal e atualizar endereço. E assim vocês atualizam também estado civil, filhos que nasceram e tudo isso mais, tá? Então você vai fazer o quê, Henrique? Quando você casar, se tiver com a sua documentação reconhecida, bonitinho, italiano, você vai lá no consulado, que é referência do seu estado, e vai fazer o processo de atualização do seu estado civil para casamento. E aí você vai providenciar o seu casamento, né, bonitinho, traduzir, apostilar, e informar o consulado que você casou. E aí eles vão registrar lá você como casado. Aí o que acontece? Se você fizer isso, trâmite consulado, você não vai ter a certidão de casamento italiana. Aí lá na frente a gente pode conversar de novo, que aí eu faço esse trabalho para você. Por quê? Porque quando a gente faz um processo via consulado, seja qual ele for, nesse exemplo de você atualizar o seu estado civil, ou da própria cidadania italiana, o consulado, eles não são obrigados, e não faz parte do trabalho deles, emitirem as certidões que aqui nós vamos fazer para vocês, tá? Então, muitos processos eu pego exatamente para isso. No final, a pessoa não consegue, e ela quer, porque, é um direito seu você ter a sua certidão de nascimento e casamento italianas, e principalmente quando o seu cônjuge quer fazer a cidadania por matrimônio, ele precisa da sua certidão de casamento italiano. Então, nós fazemos esse serviço de ir, fazer contato, pedir a emissão de toda essa documentação e mandar para vocês. Maravilha, obrigado, viu? De nada. Vamos pensar o contrário, não o que vai acontecer, né? Mas quem é casado tem o nome do marido. E no decorrer do processo, sei lá, se separa. Não é o que vai acontecer, mas vamos pensar também nessa possibilidade. Vamos ver que a gente entre com o nome de casado. Você já até me respondeu em uma das reuniões, mas para deixar todo mundo até ciente. Eu tenho o nome do meu marido, por exemplo. Aí eu não mudei meu nome de solteira, só acrescentei o dele. Por exemplo, separo, só que eu dei entrada no nome de casado. Depois eu tenho que refazer a documentação, ou então, como o caso do Eric, tá no processo, só pra gente poder entender também esse outro lado, né? Não vai acontecer, graças a Deus, né, gente? Mas vamos pensar em tudo. Saiba de uma coisa, na Itália, as mulheres não pegam os sobrenomes dos maridos, tá? Então, fique tranquila que na Itália você vai ser com o seu nome de solteira. Você e todas as mulheres, tá? Então, no Brasil, eu tenho o sobrenome do meu marido. Aqui eu não tenho o sobrenome dele. E é assim. Então, não se preocupe. Não vai interferir em nada, né, no processo. Não, só se isso acontecer, vai ter que atualizar o estado civil. Só isso. Não, tá bom, obrigada. É só para todo mundo ficar na mesma página também, né? Sim, não, é interessante. É bom, é bom. Eu não sei, né?
Já avisem os maridos. Olha, não voltei pro seu sobrenome na Itália. É bem por aí. Não, tá bom, obrigada. Eu acho que eram essas as dúvidas aqui da minha parte, tá? Legal. Que bom, muito bom. O Henrique também tá com a mãozinha para cima ou é porque tá é o parada Eric, a mãozinha? é o Eric. Ah, é o Eric. Eric. Meu Deus, por que eu falei Henrique? Eric. Pronto, tirei. Tinha esquecido de abaixar aqui. Sem problemas. O que mais? Não, tô pensando aqui alguma coisa que poderia ser dúvida recorrente. Mas, nossa, a gente já falou bastante coisa. E até que rendeu. Até detalhes, assim, de documentação, que eu acho que a gente tem que falar. Falei também. Eu acho que a CIL, ela pode centralizar as dúvidas que vão surgir, com certeza, uma outra dúvida, né? Ela centraliza e vai perguntando para você, né? Pode sugerir claro, isso com aí. certeza. E bora, gente, bora começar esse processo é longo. Então, aí, assim, gente, a Ingrid levantou a mão, mas eu vou aproveitar e já comecei a falar, já abro para você, Ingrid. A Renata tinha sugerido, e a Amanda também, que a gente criasse um grupo para ela ir esclarecendo as dúvidas. Eu preferi não criar, para não criar aquela expectativa de que todo mundo tem que fechar e não sei o quê. Não, eu preciso daí que vocês respondam, tô dentro, não tô, para mim, não precisa ser para ela, na frente dela, se quiser tudo bem. Eu já sei quem tá, mas quem tava em dúvida, manda pra Cirlei ou manda pra mim, tô dentro, pra gente poder começar e fazer o tal do grupo para as coisas começarem a encaminhar, porque daí a gente só monta o grupo com quem vai entrar, pra não ter nenhum tipo de sabor depois. Fala, Ingrid. Sim. Surgiu mais uma dúvida agora no meio da conversa, não sei se já foi respondida antes, tá? Mas qual o prazo máximo que demora aí, geralmente, para emitir? Porque, assim, a gente tem uns primos da parte dos Vanucci também, que são italianos, que eles solicitaram há muito tempo, faz muito tempo mesmo. Certidão italiana? E aí eles demoraram, eu lembro que na época, assim, eles estavam fazendo o processo e demorou, tipo, mais de 10 anos para eles conseguirem, né? Isso eu tô falando há muito tempo atrás, tá? Eu tô falando de 15 anos atrás, assim, não foi agora recente. Mas da certidão italiana, 10 anos? Não a certidão, o processo todo. Eu lembro que demorou bastante tempo para ele conseguir. E aí, eu lembro que nisso a gente até, pra mim, assim, eu não tinha nem esperança de conseguir para italiano, porque eu falei, nossa, demora tanto tempo. Aí se ouve na televisão que negam tudo e não sei o quê, né? Então, eu queria saber agora, hoje em dia, quanto tempo é o máximo? Porque você comentou que é no mínimo 2 anos, né? Pode sair antes, mas é no mínimo 2 anos. Mas qual o prazo máximo, assim, que você teve de processo que demorou? Nossa. Porque, assim, a nossa média de processo, que geralmente, né, a gente guarda na nossa cabeça, é assim, o dia que é a protocolação e o dia que sai a sentença. Média, 2 anos está sendo. Como eu já disse no início da reunião. Lá atrás, já que descentralizou de como eu tive, assim, processos que finalizaram em 1 ano e a gente não acreditava. Falou, nossa, graças a Deus, os processos vão ser acelerados. Mas, infelizmente, não. Então, assim, uma média de 2. Agora, a partir da sentença, eu até acho que comecei a comentar também, mas eu falo assim, isso depende muito do comune. Porque eu tenho processos hoje que acontecem. Parou na sentença, da sentença tem o trânsito em julgado. E o trânsito em julgado, o tribunal tem que mandar, porque nós temos que, como qualquer outro processo judicial, você tem que juntar as duas coisas, e junto com essa documentação, os originais de vocês e mandar lá para o comune do antepassado. E aí pedir as transcrições. Só que tem trânsito em julgado demorando 5, 6, 7 meses para ser emitido. Aí você fala, manda, mas não dá, pode o advogado lá cutucar, falar com o juiz, conversar e blá, blá, blá. Não é assim na Itália. Assim, essas coisas a gente tem um pouco no Brasil, né? Mas na Itália não tem, não. E o nosso advogado, ele é bem assim, como que se diz? Correto, ele é muito na dele, ele vai até onde ele tem que ir dentro da lei, sabe? Então ele espera um tempo, aí ele vê que o negócio tá passando e fala, não, peraí, agora eu vou entrar, porque é aqui que eu entro e tal. Então, assim, pode demorar, às vezes, muitas vezes por conta disso. O tribunal demora para mandar as documentações finais para a gente juntar. Então, vou falar para você, sei lá, que eu já tive família de processo de 2021 que eu estou finalizando agora. Tem. Mas eu estou finalizando as transcrições, não o processo.
Por quê? Porque Entendi. o processo correu dentro de 1 ano e meio, 2, mas a finalização tá mais assim, Tá mais demorada. lenta, né? Tá. Entendi. Então, era a minha dúvida essa, porque às vezes a gente cria uma expectativa de 2 anos e meio, mas às vezes dá uma encalhadinha ali, pode esperar um pouco mais, né? Só Durar que um ao pouco mesmo mais. Né? tempo, eu falo assim, nossa, tem comune me respondendo muito rápido Muito essa rápido. finalização. Então, tem cliente que, sei lá, demorou 2 anos o processo, mas só as transições foram 3 meses, em 3 meses ele já estava com a certidão. Então, foi 2 anos e 3 meses. Você fala, Sim. pô, foi rápido. Foi. Foi Diante rápido. dos outros que ainda a gente não conseguiu concluir. Sim. Então tá. Era essa a minha dúvida. Obrigada. De nada. Finito. Finito. Que bom. Então, agora, tarefa de casa é todo mundo falar, nossa, é isso que eu quero. Bora lá. Vamos fechar para a gente começar logo, para esses 2 anos passarem voando. É isso. Não encarem como um gasto, encarem como um investimento para a vida. Deixa eu sei que não é perguntar. barato, eu sei. A Amanda aqui sabe que não é barato, tá? Amanda, deixa eu te perguntar, em questão de valores, a primeira parcela a gente tem que dar, né? Que a primeira é 20%, né? Se eu não me engano. Não, isso aí deixa eu explicar agora como é que ficou, né, Amanda? Que a gente negociou. A Amanda tinha falado de ter uma entrada que seria a soma lá de 30% de entrada, 40% no protocolo e depois os outros 20% e mais 10%. Viu? Decorei. Só que aí ia ficar muito pesado para todo mundo esse valor de cara. Aí ela falou, não, então a gente pega e parcela essa primeira etapa dos 70% em 7 vezes. Aí eu cheguei à conclusão de que depois, quando a gente começasse a pagar os outros 30%, os outros 20%, porque os 10% é só na audiência, mas os outros 20% ia acumular a parcela. Aí eu pedi Poderia, pra ela, né? Corria o risco por conta do tempo, porque uma coisa ia acabar e a outra ia começar antes das parcelas acabarem. E podia acumular e sair do nosso planejamento. E aí eu propus, e eu quero saber se vocês estão de acordo, pra gente fazer as 10 parcelas desses 90%, né? Em 10 parcelas. E aí depois os 10% na audiência, que é isso que ela tinha, que o 10%, isso aí tá dando uma média assim pra cada um de no máximo R$370, dependendo até 370, dependendo da quantidade de pessoas. Porque até 15 pessoas é bem barato, mas passou um pouco, daí o trem começa a subir. Isso no caso para todo mundo, R$300 por mês, certo? Por pessoa. Isso. Né? E aí crianças, ela deixou uma bonificação pra gente, a gente vai daí distribuir já nessas parcelas, até 5 crianças ela não vai cobrar. E aí as outras 3 crianças que estão sobrando, ela cobra, 50 ou é 30, Amanda? 50 euros por criança. Mas aí não é cada pai de criança que vai pagar, a gente está distribuindo tudo dentro dos valores aí que dá os 370, tá? Sim. A única coisa, Silviana, que agora é que eu não estou com o computador. A gente não tinha feito tudo diretão em 10 ou 11 vezes tudo? 10 eu acho que os 10%. 10%. Essa daí ficaria para audiência? Não, porque para mim tinha ficado tudo diluído em 10 ou 11 dentro de um ano. 11 mais 10 mais uma. Tá. Ó, tá saindo tudo fora isso. Digo assim, a gente nunca fiz uma proposta jeitos, né, Sirley? Sempre tem a primeira vez. Eu falei, meu Deus, já não sei nem mais qual proposta que eu passei, porque eu já pensei em tantas. Legal. Mas legal. Que bom, a gente está fazendo isso mesmo para que vocês fechem, né? Tão confiantes no nosso trabalho, porque a Silviana fala, nossa, a gente está em contato há muito tempo. Então, assim, pra quem isso não já... sabe, a Amanda tem uma das colaboradoras dela, que é amiga de uma prima nossa lá na Itália, tá? Que é a Salete, que tá morando lá.
E aí tem uma outra prima minha que mora lá também. A Salete é Del Ponte, tá, gente? Pra quem não sabe. A Salete tá morando na Itália e ela também conhece a Elaine, que trabalha com a Amanda. Isso. E foi por aí que eu cheguei até aí, tá? Pra quem não sabe, é isso. Yes. Indicações. Aproveitando aqui rapidinho, eu vou precisar sair porque tá meio ruim agora, tá cortando o áudio um pouco pra mim. Mas assim, o meu pessoal dando ok aqui, Sil, né, que eu já tenho conversado com eles me dando ok, a gente monta o grupo, né, efetivamente, sim, com quem vai participar mesmo, sem aquela pressão, e a gente dá a entrada junto com a Amanda, no que for. Show. Tá? Algumas confirmações eu já tenho do meu lado, tá? Aí tá faltando algumas e a gente vai conversando. A hora que der ok ou não ok de alguns, a gente já monta, porque do meu lado, assim, só tá faltando mesmo o pessoal que tá junto com o Marcos, porque o resto já tá tudo. Que não é muita gente, Ótimo. mas já tá. Então daí a gente já fechando isso, eu acredito que na próxima semana a gente monte o grupo para ver o que a gente precisa, para ver a questão do contrato, para se organizar com as datas. E Amanda, te agradeço aí, viu, sua disponibilidade para hoje, que eu sei que não é fácil, aqui pra gente é de manhã, para você já não. Gente, mas te agradeço. Tá? Para quem não sabe, ela não tá no Brasil. Aqui são 3h13 da tarde. Mas a gente, é claro, são exceções, né, que eu abro mesmo, assim, quando as famílias não conseguem durante a semana, por conta do fuso horário nosso, que é gigantesco de vocês, 5 horas. E aí, sim, eu faço. Falei, não, se eles já estão nessa de decidir a gente entrar mesmo, eu falei, com certeza, bora atendê-los. Obrigada, Amanda. Obrigado, viu, Amanda? Imagina. Obrigada, gente, pessoal. que isso, eu que agradeço. Obrigada. Agradeço mesmo. E fico no aguardo, então, dona Silviane, me mande boas notícias. Bom final de semana para todos aí, especialmente nos meus primos, que faz tempo que eu não vejo. Que bom. Final de semana, obrigada. Bom final de Igualmente, semana. pessoal. Tchau, tchau. Ótimo fim de semana, viu? Também, obrigada, Valeu, Amanda. tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Obrigado, até. obrigado, viu?